Então, bem-vindos a esse Gota do Dharma, que é o encerramento desse ciclo das 4 nobres verdades. E hoje a gente vai falar da 4ª nobre verdade, que é o mapa do caminho, e é completamente corajoso e inesperado falar disso em 20 minutos, 30 minutos, é um tempo muito curto para falar de 8 passos. Então, o que eu vou escolher fazer aqui é uma leitura muito diagonal. E aí, depois, se houver um interesse, a gente pode fazer um ciclo de 8 passos do caminho. E aí, a gente dedica cada sessão a mergulhar em cada um desses passos. Tudo bem para vocês? A gente fazer assim, dessa forma? Então, eu vou abrir aqui um slide que vai mostrar um pouquinho desse relembrar a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Não sei se vocês conseguem ver aí. Sim, acho que agora vai ficar grande. Então, esse livro que ilustra, ele é um livro gratuito, que é publicado pela editora da Forest Sangha, da Sangha da Floresta, e nos mosteiros que falam a língua portuguesa, o Sumedarama, aqui em Portugal, e o Sudavari, em São Lourenço, Minas Gerais, tem esse livro físico. E a Sociedade Budista do Brasil, na Rua Alice, também tem esse livro físico, mas ele está na versão PDF, também no site da Sociedade Budista do Brasil e do Mosteiro, é só baixar, tá? Gratuito, como todas as publicações dessa editora, né? Baseada em doação. Então esse livrinho, ele é uma linda oferta do Ajahn Sumedho, que é esse monge muito experiente, né? Um dos primeiros americanos a irem para a Tailândia estudar budismo diretamente com o professor Ajahn Chah, que é um mestre mais conhecido, um dos mais conhecidos da Tailândia. E aqui ele vai enumerar as 4 nobres verdades e vai detalhar elas de uma maneira muito poética, muito inspiradora. E se a gente resumir muito, muito, muito ali numa conchinha, né, a gente pode dizer que essa primeira nobre verdade que o Buda ensinou assim que ele teve a experiência do despertar, e ele ensinou num discurso, né, o Dhammacakkappavattana Sutta, que a gente já falou no último encontro, para aqueles que praticaram com ele desde o início, quando ele fazia aquelas práticas super duras, super ascéticas, ele se afasta daquele grupo, pratica sozinho, e quando volta, ele volta com esse insight das 4 nobres verdades. E a primeira que ele nomeia, que ele explana, é a verdade de que existe sofrimento. Sofrimento faz parte da vida humana, nascer é sofrimento, crescer é sofrimento, envelhecer traz sofrimento, falecer traz sofrimento, adoecer. E ele vai explicar o quanto que estar perto do que é desagradável traz sofrimento e não ter quem a gente ama, o que é agradável, também gera sofrimento. Então, não tem como dissociar da vida humana o sofrimento. E eu diria até da vida animal também, né? Porque quem tem animais sabe que eles também sofrem, né? Sofrem, inclusive, nas relações também, né? A perda de alguém que eles gostam, sofrem com dores, né? Sofrem também no envelhecer. E aí o Buda explica essa verdade, convida a gente a conhecer e compreender melhor a verdade do sofrimento e sair dessa lógica de evitar só o sofrimento, fugir do sofrimento. Ele nos ensina a encontrar com esse sofrimento, compreender, acolher, atravessar. E ele fala que esse sofrimento ele é acionado, ele digamos, é como um incêndio que, caso você ponha mais combustível, ele ainda aumenta. Caso você adicione mais as causas do sofrimento, que são raiva, cobiça e ignorância. Então, quanto mais raiva, quanto mais cobiça, desejo sedento, quanto mais avidya, né, ignorância, mais o seu sofrimento vai se intensificar.
Imagina que você tem uma dor 1 e você tem uma raiva dessa dor 5. 1 vezes 5. 5, né? Se você tem uma dor 1 e uma resistência à raiva, aversão 0, 1 vezes 0, 0. O seu sofrimento, ele é condicionado pela sua raiva, cobiça e ignorância em relação a isso que causa o sofrimento, as condições que geram esse sofrimento e a sensação desse sofrimento. Tudo bem até aí? Tô passando muito rapidinho, mas só para a gente lembrar que esse sofrimento ele tem essas causas que o aumentam, né? E a terceira nobre verdade, que é quando o Buda abre uma janela, ele abre uma perspectiva, ele diz que existe uma forma de pôr fim ao sofrimento. É possível trabalhar nessas causas, reduzir essas causas e encontrar uma liberdade maior, uma liberdade verdadeira, genuína, que é Nibbana ou Nirvana, esse estado de despertar, onde você para de alimentar as causas do sofrimento, onde você encontra um lugar onde você não alimenta raiva, cobiça e ignorância nessa vida humana. Não precisa transcender, ir para algum outro paraíso. Aqui e agora é possível, a partir de um caminho que ele vai explanar na quarta nobre verdade. Tudo bem até aqui? Aqui é quando ele diz para o doente, né? Olha, sua doença é essa é a causa da sua doença, né? Agora você tem um remédio e é possível ficar bom dessa doença, mais ou menos isso. E aí a quarta nobre verdade é um caminho, é como se fosse uma flor de 8 pétalas que se abrem, né? Ou um mapa, uma bússola. Existem várias metáforas, né, para esse ensinamento lindíssimo do Buda. E o nome desse ensinamento é Nobre Caminho Óctuplo, de 8 passos. E nobre por quê? Porque ele não é um caminho comum. Não é um caminho que vai levar você ali para a esquina, né? Ali para a próxima festa do carnaval, né? Nada contra o carnaval, né? Mas é um caminho que vai te levar para um estado muito mais livre, um estado nobre. É um caminho que foi trilhado pelos nobres, Arya, né? Por aqueles que seguiram profundamente conectados com os ensinamentos, com a ética, com a concentração, com a sabedoria, com esses 3 pilares tão importantes do caminho ensinado pelo próprio Buda. Então essa quarta nobre verdade, ela é um treinamento. Ela é como se fosse quando a gente chega na escola e vê o programa da escola, né? O que a gente vai aprender. E é esse mapa, esse treinamento, que vai nos levar de A para B. De um estado de confusão, de não compreensão, de talvez uma ética muito capenga, né? De uma percepção da realidade muito precária, para uma compreensão profunda, uma liberdade de hábitos que nos aprisionam, que nos fazem repetir, 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 uma maior clareza e lucidez, e um coração mais aberto, mais leve, mais conectado com a vida dos outros também, né? Então, uma compreensão, não só intelectual, mas uma compreensão profunda de sabedoria, que não acontece só na mente intelectual. Tudo bem? Até aí? Então a gente vai para ela, né? Vamos olhar para essa verdade que pode ser mostrada com essa imagem, que é a imagem que eu gosto muito, né? Gosto tanto que eu resolvi desenhá-la aqui, né, no meu braço, porque ela me lembra todo dia de que esse é o caminho que eu escolhi e que, por mais que existem outros caminhos que também me inspiram, esse é o caminho que eu quero, que eu não quero esquecer. E a gente esquece, né? Nossa mente é danada para esquecer, né? Vocês esquecem as coisas que vocês gostam muito às vezes? Ah, eu adoro aquele filme daquele autor, daquele diretor. Ih, esqueci o nome. Aquele livro marcou a minha vida. Como é que era mesmo o livro? Então esse caminho é algo que realmente
por ele ser uma bússola ou o timão de um navio, né, que é como esse símbolo aqui parece, ele realmente tem uma função de direcionar, não um direcionar de te obrigar a uma vida assim assado, mas de uma direção onde tudo aquilo que você fala, pensa, faz, consome, o jeito que você trabalha, o jeito que você coloca a sua vida relacional, a sua vida em comunidade, a sua vida sexual, o jeito que você come, o jeito que você dorme, o jeito que você fala e vive, ele vai estar impregnado, embebido, imbuído, movido por esses valores, por essas inspirações, essas qualidades, né? Então o Buda foi muito específico. Ele poderia dizer assim: olha, o nobre caminho óctuplo é você ser ético. Seja ético, tá bom? Tchau. Depois me conta se você foi ético. Ele foi super preciso. O que é ética? Então a gente vai ver que nesse caminho ele vai explorar num nível de detalhe muito preciso, porque ele, como humano, alguém que também se relacionou, teve filho, tinha uma família, tinha um papel social, ele sabe o quão é difícil ter ética no mundo naquela época, né? 2.500 anos atrás, imagina hoje, né? Com todos esses estímulos que a gente tem, né? Então ele elaborou um caminho em que você tem um campo de ética muito bem definido, para não ter dúvida, mas se eu for ali, não, ali já não é ética. O campo da concentração, onde ele foi muito preciso também, o que é concentração, como é que a gente chega na concentração, o que não é concentração, os benefícios da concentração. As várias formas, porque ele também foi muito criativo, não tem só um jeito de ter concentração, tem vários. E aí depois ele elabora o último pilar, que é a sabedoria. É possível ter sabedoria, e aí ele vai oferecer um mapa de estudos de autoinvestigação. E isso tudo não foi uma criação só do Buda. Eu acho que é importante a gente se referir aqui de que o Buda, Siddhartha Gautama, era um homem que vivia numa época que era muito rica de conhecimento. Imagina a gente estar, né, no meio de uma confluência de saberes onde ele tinha acesso à sabedoria do yoga, sabedoria da filosofia Sankhya, hinduísmo, e todas as outras religiões, né, jainismo, tudo que convivia ali. Então o Buda ele veio de um berço, né, de muito conhecimento e sabedoria. Ele teve, digamos, um bom karma, né, de nascer com muito acesso a essas sabedorias. E ele percorreu um caminho depois de deixar de ser príncipe, onde ele sentou, meditou, estudou, praticou anos com vários professores. Então a gente pode dizer que esse insight veio do Buda, né, como um despertar, mas ele também bebeu de várias sabedorias. Tudo bem isso para vocês? Pode ser um pouco polêmico isso. Mas eu cada vez mais que estudo yoga, eu vejo que muita coisa que o Buda ensinou veio das bases do yoga também. Então a gente começa com a compreensão, né? Compreensão hábil, correta ou saudável. Existem esses três termos. O clássico é a gente dizer compreensão correta, pensamento correto, fala correta e sucessivamente. Eu tenho uma certa dificuldade com o termo certo, errado, correto, incorreto. Me inspira mais quando uma coisa é hábil, porque ela demonstra uma habilidade. E quando eu não faço muito bem, é uma inabilidade. Para mim, me soa mais inspirador, mas aí vocês escolhem como vocês preferem. Mas a palavra é sama, né, que o Buda usa. Sama vem de puro, hábil, né? Então a compreensão é a primeira camada, tá? Que é o pilar da sabedoria, né? Ele está ali
Se aqui a gente dividisse em três, compreensão é o pilar da sabedoria, panya. E o que é uma compreensão hábil? Vocês querem participar um pouquinho e me falar para vocês o que é compreender a realidade de uma forma hábil? Se vocês pudessem explicar para alguém que nunca ouviu os ensinamentos do Buda, o que é compreender as coisas de uma forma hábil ou de uma forma inábil? Querem experimentar? Não tem certo e errado, lembra disso. Imagina que vocês chegam num lugar e não entendem nada do que está acontecendo. Né? Vocês ficam, peraí, não estou entendendo o que está acontecendo, né? E aí, de repente, vocês têm uma compreensão incorreta. Sei lá, você... Fernando, quer falar? Por favor. Sim, compreender que tudo é impermanente, é, compreender as quatro nobres verdades, né? É, que eu saiba, acho que é isso. Sim, compreender a realidade como ela é, né? E compreender essas leis que regem a nossa vida, né? Essa vida, por mais que eu não acredite, né, na gravidade, por exemplo, existe a gravidade, faz parte da vida, né? Se eu jogar uma coisa, ela cai. Então, o Buda vai dizer que eu preciso compreender as leis que regem as coisas. E uma das principais é a lei da impermanência. As coisas são permanentes? Você está com a mesma cara de 20 anos atrás? Acho que não, né? Eu não tô, pelo menos. Se vocês estão, me ensinem como é que faz, que eu ainda não consegui. A nossa casa tá do mesmo jeito que há 20 anos atrás, a nossa cidade, a história do mundo. Então a gente pode dizer que compreender que existe a impermanência, que as coisas vão mudar, queiramos ou não. Além da impermanência, a gente pode falar existe sofrimento, né, que é a primeira nobre verdade, não faz parte da vida. O dente vai doer, a infiltração vai aparecer, aquele político que fala mentira vai aparecer, né? Existe sofrimento na vida humana. Isso não quer dizer que a gente precisa aceitar todo esse sofrimento, tá? Aí já é outra página, né? É como eu lido com esse mundo onde há sofrimento e qual é o meu papel nisso. E a terceira coisa que eu preciso compreender, a impermanência, há sofrimento e o eu é uma realidade, o eu é algo que eu devo acreditar e cultivar como, né, meu, mim, eu. O Buda vai colocar isso em destaque, né, e vai discutir esse eu. Ele vai dizer, esse eu é uma ilusão. E é importante você investigar isso, por mesmo que isso não faça o menor sentido para você. Então ele vai falar dessa terceira característica da existência, que existe uma crença em identificação gigantesca com esse eu, mas que ele, em última análise, é ilusório. Ele é feito de corpo, sensações, percepções, formações mentais, consciência, mas ele em si, ele não existe enquanto última essência. Ele é uma passagem, ele é um processo, ele é um fenômeno. E aí muitas pessoas que estudam filosofia vão conectar o Buda com a fenomenologia, né, que é uma das tradições da filosofia. Né? Enfim, vamos ficar com isso. Ter uma compreensão hábil é saber que tudo é impermanente. Quando meus olhos tocam essa caneta, eu adoro essa caneta. Ela é reciclável, ela é toda ecológica, mas ela vai acabar. Mesmo que eu troque a carga, né? Um dia ela vai se perder ou vai sumir, né? Pode até ser que daqui a 200 mil anos, quando o arqueólogo for, né, escavar essa casa, vai, olha, eles usavam essa caneta. Mas com certeza não vai ser a mesma. E existe sofrimento,
né? Eu posso olhar para a vida, para o meu corpo, para as situações sociais e saber que existe sofrimento. E eu posso lembrar todo dia que eu me olho no espelho, que eu penso, que eu falo, que esse eu, ele é um fenômeno, ele está mudando. Eu não devo me agarrar tanto a essa ideia de um eu. Tudo bem? E aí as quatro novas verdades vêm no pacote, o Dhamma vem no pacote, né? Para compreender eu preciso ter um pouco mais, né, de conhecimento. E quando o meu aparelho de compreensão, né, esse lugar que compreende a realidade, ele começa a ver a realidade como ela é, o que que acontece com o meu pensamento? Os meus pensamentos se tornam mais hábeis. E aí o Buda vai de novo ser super detalhista. O que é um pensamento hábil? Aí ele vai dizer, é um pensamento baseado em generosidade, é um pensamento baseado, né, em perdão, é um pensamento baseado em, que mais? Que virtudes vocês conhecem? Honestidade é uma virtude? Sim. Então o Buda vai começar a trazer a ideia de que existem pensamentos hábeis e inábeis. O que é um pensamento inábil para vocês? Vamos fazer aqui um confessionário rápido. Ninguém está ouvindo, só as pessoas que vão ouvir o vídeo depois. Um tipo de pensamento inábil. Eu vou me vingar. É um. O que mais? Então, eu pensei num pensamento que alimenta a raiva, justamente, que alimenta a raiva, cobiça e ignorância que você falou. Qualquer pensamento que alimente esses três intoxicantes. Perfeito. E aqui eu tô falando intoxicante porque eu tô falando de um desejo sedento, um desejo egoísta, né? A gente sabe que existem desejos que são saudáveis, no caso, um desejo de se despertar, o desejo, né, de querer o bem de todos os seres, enfim. Mas aqui a gente está falando dos daqueles. Então, o pensamento inábil é esse que alimenta cobiça, raiva e ignorância. E que causa confusão, né? Que enraiza ainda mais esses três na nossa mente. É fácil ter pensamentos hábeis num mundo que tem tanto estímulo de raiva, cobiça e ignorância? Complicado, né? Quando eu ligo o meu celular, telemóvel e passeio pelos conteúdos das redes sociais, vem muito pensamento inábil, né? E aí a ideia é então se fechar e não ver nenhum estímulo? Não. Mas é notar quando surgem os pensamentos inábeis e saber que eles provavelmente vão dar origem a falas e ações. Então poder navegar com eles, né? Não alimentá-los. Eles podem ficar dormentes, acabar, né? Passar, ou eles podem ficar ativos. E a gente vai para. A gente aqui já está começando a entrar no campo da ética, né? A forma que eu penso, que eu falo, que eu ajo e a forma como eu trabalho, né? O meu trabalho também vão ser o campo da ética. O que é uma fala hábil e uma fala inábil? A fala, querem me ajudar aqui a definir um pouco? O que é para vocês? Acho que fala inábil é quando você usa a fala para causar divisões, discórdia. Uhum, Fala hábil é uma fala doce que você utiliza para o ensinamento do Dhamma ou para aconselhar alguém, coisas positivas, para ajudar, não para uhum. separar. Não para separar, sim. E aí a fala hábil ela vai estar imbuída do pensamento hábil, né? Então é uma fala que é isso, ela quer resolver, ela quer ajudar, ela quer
apreciar o outro, ou ela quer apontar alguma coisa que precisa ser mudada, mas com firmeza e gentileza, assertividade. Ela não precisa ser só doce, não, ela pode ser firme, né? E ela também pode ter a ver com dar limites que cuidam de si mesmo, né? A fala ela pode também dizer, opa, agora não, isso não tá legal, né? E ela pode intervir no sofrimento de outra pessoa também, né? Evitar que alguém faça mal a um outro ser, né? Então a fala ela geralmente precisa ser verdadeira. A gente sempre pergunta, essa é a hora certa de falar? Será que não tem uma hora melhor? Ah, não, vou pegar a pessoa morrendo de fome, atrasada, no trânsito, no calor do Rio de Janeiro. Acho que talvez não seja uma boa hora de falar disso, né? Então, saber a hora de falar, saber se essa pessoa está preparada para ouvir o que você vai falar. Se ela tiver acabado de viver um momento talvez muito difícil, vai ser duro, aquilo pode criar um estado de confusão, né? E a forma de falar, né? Então o Buda vai sempre nos dar uma listinha de cuidados, né? Primeiro pensar se é verdade, se é o momento, né? Se é você que tem que falar, se é dessa forma que você vai falar. Mas o ponto para mim mais chave da fala é satya, satya, verdade. Falar o que é verdade, né? E às vezes saber que para algumas pessoas ouvir a verdade vai ser complexo, então como que eu falo e se é preciso falar, né? Enfim, tudo bem? Até aí? Então, sabendo que a fala é essa adaga, essa espada que também pode causar muito mal, a fala causa maledicência, como o Fernando disse, separa pessoas, separa casamentos, família, né? Então, é preciso ter cuidado com a fala, né? Isso não quer dizer mentir para não criar conflitos, né? Mas é respeitar a confidencialidade. O Buda falava da fofoca, não fazer fofoca, que é um hábito que todo mundo adora, né? Não, vou te contar uma coisa, vem cá, né? E aí fala de um terceiro para se unir, né? Um hábito social, né? Então, o Buda falava que isso não é hábil. Se vai falar de alguma coisa, fala do Dhamma, fala da vida, fala de algo hábil, né? E a fala inútil também, ficar perdendo tempo falando de coisas que não levam a nenhum desenvolvimento de qualidade, né? Ficar falando de coisas muito do cotidiano apenas, né? Então, saber a hora de chega, já falei muito do Big Brother, agora vamos falar de outra coisa. Ação, o que que é uma ação hábil? Junto de pensamento, fala e ação, né? Mesma coisa. O que que é uma ação hábil e uma ação inábil? O que vocês acham? Quiserem descrever uma ação hábil ou uma ação inábil no campo do consumo, no campo do agir com o corpo? Acho que é uma ação é, imbuída, assim, né, de raiva, é uma ação impensada, é uma ação irrefletida e causada por raiva, por ignorância ou a outra falta de qualidade que você falou, que eu esqueci. Raiva, Igno- coisa, ignorância, sim. Cobiça, isso, essa. Sim. Então, uma ação movida, né, pela Movida, ganância. isso. Isso. Uma ação que destrói, uma ação que machuca, uma ação que invade o espaço de outro, que rotula, racismo, preconceito, gordofobia, preconceito contra pessoas com deficiência, né, gênero, formas de falar, aparência, tudo isso, né? Então a ação ela é um campo muito interessante da ética e é um campo que a gente desliza constantemente, né? E muitas vezes agimos com violência, né? Na educação de crianças, muitas vezes, ou na impaciência com pessoas mais velhas, pessoas que têm alguma deficiência.
Então, poder ter esse cuidado com como esse corpo se move no mundo, né? O que ele pensa, o que ele fala e o que ele faz. E aí aqui pode entrar muitas outras coisas, né? Que aí podem estar também no modo de vida, que é a questão do consumo, né? E o Buda ele vai colocar os preceitos, né? Os 5 preceitos: não mentir, não roubar, na verdade não matar, né? Não mentir, não roubar, não tomar drogas intoxicantes que anuviam a mente. Acho que são esses, né? 5 preceitos: não matar, não roubar, não mentir, não usar drogas intoxicantes. Tá faltando um. Bom, depois eu vejo aqui o que eu esqueci e eu incluo. Ou se vocês quiserem buscar aí os 5 preceitos, depois vocês me falam. Então a gente precisa olhar para essa ação, porque é como a gente age em sociedade, em comunidade, e é onde a gente machuca uns aos outros, machuca a nós mesmos, né? E aí a gente termina esse campo da ética com o modo de vida, o jeito que eu escolho trabalhar, servir ao mundo, seja como trabalhador, seja como dona de casa, seja como estudante, seja como aposentado, né? Tudo isso são formas, né? Qual trabalho eu escolhi? E aí o Buda vai dizer: cuidado com alguns trabalhos. Quais seriam? Trabalhar com armas. Quer falar, Fernanda? Sim, eu acho que no preceito faltou a atividade sexual incorreta, né? Ah, ótimo, obrigada. Acho que foi Sim, esse. sim, sim. Sabe? Não matar, não ferir, né? Não matar, não ferir, não roubar, não mentir, conduta sexual correta, não obrigar a ninguém para o seu prazer, e pessoas que tenham alguma dificuldade, né, de dizer não, principalmente as crianças, as pessoas com deficiência, né, pessoas com alguma questão, e não tomar drogas intoxicantes que anuviam a mente fazem a gente quebrar todos os outros preceitos. Obrigada, Fernanda. Então, o modo de vida ele está profundamente ligado a como eu sirvo a sociedade. E os trabalhos que envolvem remédios, toxinas, na verdade, né, agrotóxicos, venenos, armas de fogo, armas de qualquer espécie, tudo que pode ferir a vida, matar, é tido como não é um trabalho hábil, né? Matar animais ou trabalhar com exploração de pessoas, né? Trabalhos precários onde as pessoas não têm acesso aos seus direitos, com uma remuneração muito baixa, sem condições de férias, né? Saúde. Ou seja, o Buda olharia com muita tristeza, né, para o mundo que a gente está vivendo, desse mundo neoliberal, de um capitalismo que paga $1, né, para uma criança trabalhar né, em condições terríveis, ou minas, minério, prostituição, né? Então tem trabalhos que exploram, oprimem o corpo, a vida das pessoas, né? Principalmente nos países que foram colonizados. Então a gente tem várias camadas aí nessa dor social. Então pode não ser fácil escolher um trabalho no mundo cada vez mais, né, difícil, de não estar ligado a nenhuma exploração de ninguém, nem de animais, né? Então é desafiador, né? Mas que a gente possa escolher trabalhos que a gente não precise mentir, roubar, matar, né? Faz sentido para vocês isso? E de novo, isso é para quem quer fazer as 4 novas verdades, né? Quem não está interessado, faz o trabalho que quiser, né? Mas se a pessoa está minimamente interessada em reduzir as causas do sofrimento, ela não pode se envolver em trabalhos que vão aumentar as causas do sofrimento nela mesma. Ela não vai conseguir dormir, meditar, ficar com a mente em paz se ela sabe que o trabalho dela comete esses crimes, né? Eu sugiro muito que vocês vejam um documentário sobre
se não me engano, acho que é a história do Amazon. São os ex-funcionários contando sobre como as relações de trabalho são exploradoras, né? Acho que o nome é alguma coisa consumista. Na Netflix o documentário. Acho que é tipo Conexão Consumista ou Império Consumista ou algo assim, né? Vale a pena ver. Vamos então para o outro grupo agora, né? Agora a gente vai falar do grupo da. A gente falou da ética, já falou da parte da sabedoria, que é a compreensão. Agora a gente vai para a parte da concentração. É como se fosse um tripé, né? Ou poderia ser uma bicicleta com rodinha, né? Com alguma rodinha assim de apoio. Porque são três, né, que precisam estar muito firmes para nossa prática acontecer. E aí vem o empenho, a atenção plena e a concentração. O que é o empenho? Eu acho que para mim é um dos mais lindos, né, desse caminho do Buda, que aquele foi bem específico também. É o empenho de evitar ações inábeis que ainda não aconteceram, evitar, né, que essas ações inábeis aconteçam, ou pensamentos inábeis, palavras inábeis. Se eles já aconteceram, é o empenho de evitar que eles voltem a acontecer, né? De parar com eles, né? Se você está percebendo que está pensando, agindo, falando de forma inábil, é o empenho de parar ações inábeis que estejam acontecendo. É o empenho de criar ações e pensamentos e falas hábeis. Então, se você não tem muitos pensamentos e falas hábeis, criar, né? Fazer aí a sua usina de pensamentos hábeis. E o empenho de, se você já tem qualidades hábeis, ações hábeis, pensamentos hábeis, levar eles à excelência. Não parar no médio. Se você já tem bondade, elevar essa bondade à excelência. Se você já é generoso, eleva à excelência. Se você já tem coragem, se você já fala a verdade, seja o que mais fala a verdade na sua família, né? Então você pode ter esse empenho de elevar e evitar. Faz sentido? E aí a sua roda já está girando aqui, imagina, né? Não tem uma sequência certinha, mas você imagina se a sua vida está toda já, né, de alguma forma empenhada, direcionada. Agora fica fácil, né? Agora você vai precisar praticar atenção plena, hábil, não é a inábil. O que seria atenção plena hábil? Comer com atenção plena hábil, agir, falar, né, com atenção plena, dar atenção para as pessoas que estão falando com você, colocar as coisas no armário com atenção plena e não deixar cair no chão, né? E tem a atenção plena inábil, que pode ser tanto a desatenção, fazer mil coisas ao mesmo tempo, não saber o que está fazendo, distração, né, desconexão, dissociação, né, não estar ali. Ou pode ser atenção plena, que é muito criteriosa, mas é para fazer bobagem, né? Peraí, eu vou fazer um plano aqui para enganar alguém. Não, eu vou ligar, vou falar que sou do banco, né? Vou fazer todo o esquema, super atenção plena, não errou um minuto, super atento, mas é movido pela vontade de ser violento, né? De ferir alguém. Então, não é atenção plena. Hábil. Ela precisa estar impregnada de curiosidade, amorosidade, bondade, gentileza, né? Eu medito 5 horas sem parar, eu fico ali focado, minha coluna, depois eu não consigo andar, tô todo enrijecido, inflamado, com sede, mas eu medito 5 horas. Não, desculpa, talvez isso não seja atenção plena. Polêmico também, podem comentar se vocês acharem que isso é hábil, tá bem? Concentração hábil e inábil. O que seria a concentração hábil? Quais são os pontinhos que o Buda aponta para a gente treinar nossa mente para uma concentração hábil? Seria desenvolver o quê?
Posso? Os dhyanas, né? O Buda vai falar dos 4 dhyanas, né? Tem 4 dhyanas materiais e imateriais, mas aqui a gente vai falar só dos 4 dhyanas básicos, né? Que é a gente aprender a caminhar nos 4 estágios de concentração. Não achar que isso é só para os ultra sábios, né? Estados de concentração são portas que todos nós, é um direito de qualquer ser humano acessar. Eles em si não vão trazer o despertar imediato, né? Muita gente acha, se eu me concentrar, fizer um retiro de 10 dias, 20 dias, 1 mês, 3 meses, vai acontecer, né? Pode acontecer aí agora, você sentado ouvindo essa palestra, né? Se acontecer, você me avisa depois. Mas o que pode acontecer é que a cada estágio de iluminação, a gente vai deixando para trás formas que a gente já não consegue mais fazer. Exemplo, alguém que atingiu um primeiro estágio de iluminação, ele provavelmente não acredita mais tanto num eu, ele já não consegue quebrar preceito, matar, roubar, abusar de alguém, falar mentira. É como se fosse um estado que muita coisa no coração já purificou de uma maneira que o sujeito não consegue fazer mais ações inábeis de uma maneira tão repetitiva, né? E o nível de... que eu tô falando de estados de iluminação, tá? Tô misturando duas coisas. Dhyana é o primeiro, segundo e terceiro, quarto. Dhyana é um estado de concentração, que é temporário. Você pode entrar naquele estado de concentração, ficar numa percepção muito espaçosa, muito calma, parece que não vem nenhum pensamento. É um estado de existir profundamente diferente do dia a dia, e que pode te gerar um insight sobre não eu muito profundo, mas ele não altera a constituição da sua ética tão profundamente, né? Você pode talvez voltar e agir de maneira inábil. Os estágios de iluminação, que é esse despertar no caminho, é que realmente vão ser um caminho de sair daquilo que já é muito inábil, né? Principalmente no campo da ética e da compreensão. Então, acabei falando de duas coisas, espero não ter misturado muito para vocês, mas aqui o interessante é aprofundar o seu estado de concentração. Não ficar satisfeito só com, eu fico 5 minutos meditando, já é suficiente. Não. Tempo e profundidade. E aprender várias formas de meditação. Aí aqui acho que é importante dizer que tanto na atenção plena como na concentração, o Buda ele é generoso. Um professor que deu mais de 50 formas de meditação. Meditação sobre primeiro fundamento, corpo. Segundo fundamento da atenção plena, sensações agradáveis, desagradáveis, neutras, corpo todo. Terceiro fundamento, estados mentais, meditar, vendo a mente com raiva, mente contraída, mente alegre, mente eufórica, mente com preguiça, mente com sono. E os Dhammas, meditar sobre as 4 nobres verdades, sobre a impermanência, sobre a finitude. Então o Buda ele vai dar um mapa gigantesco para a gente treinar a atenção plena e aprofundar a concentração. Enrolou muito? Deu para entender? Desculpem eu ter colocado aqui no meio os estágios de iluminação, mas é porque eles na verdade são o resultado desse caminho, né? A gente começar a evoluir nesses estágios de iluminação, de despertar, de acordar, estar mais acordado, né? Menos ignorante. Imagina essa roda na sua vida agora, rodando, né? Simbolicamente, todos esses 8 passos florescendo, abrindo, crescendo, se nutrindo. E cada vez mais, cada um desses aspectos da sua vida podendo ter excelência.
você se tornar um excelente na compreensão, no pensamento, na fala, no trabalho, no empenho, na atenção plena, concentração. E eu queria que você pausasse por um instante, e eu vou já já parar de gravar, mas olhando para essa roda com profundo respeito, é a tua vida, como se alguém que olhasse no espelho, deixando que os seus olhos passeiem por essas palavras, notando em qual dessas áreas você percebe que você já evoluiu, já houve muita melhoria ou alguma melhoria, alguma purificação, ou você sente que teve um antes e um depois. É possível olhar para essa roda e perceber alguma área que você já desenvolveu com seu cuidado, coragem, presença, consciência. E nota a sensação no seu corpo, como é olhar para isso. Pausar, relaxar. O que nesse campo você já não repete mais tanto. E o que se abre de possibilidade quando você faz isso? Notando se tem algum sabor de liberação. E eu vou suavemente fechar essa apresentação, deixando convite de quem sabe quem está assistindo e vai ver, escrever esses 8 e fazer o seu planinho de o que eu gostaria de trabalhar mais em cada um desses pontos. Que hábitos já são hábeis e que hábitos ainda são inábeis que eu insisto, uma parte de mim ainda quer fazer assim. E será que é possível escrever isso para você e refletir, né? De repente, um por dia. Nos próximos 8 dias você se dá esse presente de um profundo contato com esse nobre caminho óctuplo na sua vida, aqui agora. Não é amanhã, não é no livro, não é agora. E eu vou ficar muito feliz de ver a listinha de vocês, se vocês quiserem partilhar depois. Então, eu vou parar aqui de compartilhar, eu mando isso para vocês, esse material. E agora eu vou encerrar essa gravação e vou ficar um pouquinho mais, 5 minutos aqui numa colheita com os nossos amigos que vieram. Desejo que vocês possam encontrar nesse caminho alívio, segurança, inspiração, que ele possa ser uma forma segura de você atravessar todos os desafios da vida, e que você possa ter a companhia de outros amigos espirituais seguindo com você, do seu lado, principalmente quando você estiver cansado. Você tem quem se apoiar. Que haja paz, que haja paz, que haja paz.